Estão vendo? Tudo ok? Sim. Peraí, vou colocar aqui. Bom, a aula de hoje vamos falar sobre o iluminismo, tá? E eu vou falar bem rapidamente sobre o iluminismo. Por quê? Porque a gente já falou na aula passada sobre o Renascimento, né? A gente já entendeu como que funciona o Renascimento e aqui vocês conseguem ver que o Renascimento, ó, toda essa parte aqui, ó, tá vendo? Do Renascimento, que foi tudo que a gente falou. Aí entrou o absolutismo, também falamos na aula passada. E veio, então, a Revolução Científica. O que é essa Revolução Científica? Tudo que foi construindo. Lembra que eu até falei para vocês? Galileu Galilei, a imprensa, né? Que foi construída a imprensa. Depois veio construir o telescópio de Galileu Galilei. Tudo isso foi uma revolução científica, que é algo que foi muito importante para a humanidade. E logo em seguida entra o iluminismo. O iluminismo já está no fim da Idade Moderna e ele tem todo esse pensamento, ele carrega todo esse pensamento do Renascimento. Se a gente for lembrar na aula passada, o Renascimento, nas obras que tinha, obras artísticas, as pinturas ainda lembravam um pouco do que a religião pregava. O que o iluminismo prega? O iluminismo, ele era contra este antigo regime. E o que é o antigo regime, né? A política, o poder absoluto, que era onde o rei que governava. O antigo regime é isso, tá? Se alguém falar de antigo regime, é este modelo, com a política tendo um poder absoluto do rei, a economia ser uma economia mercantilista, tudo que consegue de dinheiro é para o cofre do rei, tá? E a sociedade, uma sociedade estamental. O que significa isso? Aqui na pirâmide a gente consegue ver. Lá no topo está o rei que comandava tudo e todos, né? O rei mandava até o clero, então ele era o maior poder de tudo. Aí vinha o clero, vinha também a nobreza, e a burguesia eram os plebeus, tinha plebeus pobres e também tinha os plebeus, né, mais ricos. Então, essa sociedade semi-estatal é porque ela não é estatal. Ela consegue movimentar somente aqui. O plebeu, que é pobre, ele consegue virar um burguês, tá? Mas ele não vai conseguir passar disso. Deu para entender? Então, o pessoal, neste período iluminista, eles eram contra todas essas ideias do antigo regime. Então, o que eles pregavam, né? O que eles achavam certo? As propostas dos iluministas eram essa: a política ser um sistema republicano. Então, eles falavam que, olha, tem que ter uma divisão de poder, não pode ser o poder todo para o rei, né? O poder absoluto todo para o rei. Tem que ter um governo, tem que ter uma divisão, né? Tem que ter o quê? Constituição, tem que ter leis e igualdade jurídica. O que isso significa? Que mesmo o presidente, hoje em dia, não temos o presidente? Mesmo o presidente tem o presidente da Câmara, que o presidente tenha o mesmo poder que um presidente da Câmara, tá? E é essa igualdade política que o iluminismo trouxe, que a gente vê até nos dias atuais. A economia, os iluministas, eles pensavam que, assim, olha, o comércio, como que era? O comércio era controlado pelo rei, né? As ideias dos iluministas era o comércio não ser mais controlado e uma sociedade igualitária, onde as pessoas conseguem subir de níveis, tá bom? Não virar somente plebeu e burguês. Dúvidas? Vou seguindo.
Então, as características que a gente vê no iluminismo, a gente encontra também muitas características que a gente lembra do período do Renascimento. Então, é uma valorização da razão, uma valorização do questionamento, da investigação. Aqui a gente vê muito o empirismo, né? O empirismo é aquela observação, é aquela ciência exata. Eles eram anti-absolutismo, que é isso, anti as ideias de um poder absoluto, de um poder de uma única pessoa, anticlericalismo. Eles não concordavam também com as ideias do clero, então é um anticlericalismo, e eles eram deístas. O que é deístas? Tá bom, eles não concordavam com o clero, eles não concordavam com a ideia da religião, só que eles tinham fé, eles acreditavam em Deus. Tá? Eles não eram. É diferente daquelas pessoas que falam assim: eu sou ateu, né? Ateu não acredita em nada, não acredita na religião, não acredita nem em Deus. Os deístas, eles acreditam em Deus, mas não acreditam na prática da religião. Além disso, os iluministas, eles acreditavam muito em escolas leigas. Eles falavam que a escola tem que ser separada da religião. O ensino deveria ser um ensino do Estado, como obrigatoriedade, e o Estado que banque. Isso daqui é muito importante vocês entenderem. Então, para eles, a escola não tem que estar vinculada com religião, tem que ser uma escola leiga, sem religião, e o ensino tem que ser obrigatório, gratuito, sendo que quem banca o ensino é o Estado, tá? Isso daqui é importante porque a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. E por que, né, o iluminismo ficou tão reconhecido? Porque ele teve vários avanços científicos, trouxe somente alguns para vocês terem ideia, mas neste período ocorreu a descrição da órbita dos planetas no relevo da Lua. Foi descoberta a existência da pressão atmosférica, o conhecimento do comportamento do espermatozoide, a invenção do primeiro microscópio por Robert Hooke, a identificação dos vasos capilares e do trajeto da corrente sanguínea. Aqui foi o início das primeiras vacinas, a eletricidade, a invenção das primeiras máquinas de calcular, a formulação da teoria para explicar como é causada a febre e também as descobertas dos protozoários e das bactérias. Então, a gente consegue ver que o iluminismo teve um grande... Aqui eu trouxe, né? Um grande número de pensadores muito famosos. Esses pensadores que eu trouxe aqui na tela para vocês, muitos deles vocês estão aprendendo na matéria de psicologia, né? E eles, neste período, foi o que revolucionou, né? Trouxe muitas ideias. Então, assim, neste período do iluminismo, cada pensador dava suas teorias, né? E aí, fora que um juntava com a teoria do outro e que criava outro, e o negócio foi se expandindo e foram construindo várias coisas, tecnologias. Foi um momento que esse período do iluminismo, lembra que eu até falei na aula anterior, eles tinham vergonha da Idade Média. Por isso que neste período do iluminismo eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, tá? Porque para eles era repugnante tudo aquilo que foi passado, tudo aquilo que foi vivido. Hoje eles têm uma ideia da luz, tudo mais claro, as coisas para as pessoas compreenderem mais, tá? Tá tudo novo, tá? E aí depois do Oi. Oi. Você tá gravando? Você tá gravando ou você esqueceu? Tô gravando. Eu vou até olhar. Então, alguma dúvida?
o iluminismo é isso, é uma continuação do Renascimento, com todas aquelas ideias, mas a hora que deu uma expansão maior, né? Um boom, um monte de invenção, as pessoas realmente começaram a deixar de lado a religião e querer mais conhecimento, como que fala, gente? Ai, meu Deus, tá saindo. A ciência, né? A razão. E aí, depois do iluminismo, vieram várias revoluções burguesas. E aí teve a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, a Revolução Industrial e depois a Revolução Francesa. Não vou falar das revoluções, porque isso não interessa muito, mas se vocês tiverem alguma curiosidade, foi essa a ordem. E aqui eu coloquei um mini resuminho para vocês, se quiserem tirar print, tá bom? Tudo começou na Revolução Puritana. Olha eu dando fofoca do passado. Adoro. A Revolução Puritana foi uma guerra que teve início em 1642, quando o exército do rei Carlos I entrou em conflito com o exército do parlamento. Por quê? Porque na Inglaterra já existia o rei e o parlamento. Só que o rei ele queria ser absoluto, né? Ter poder de tudo. E o parlamento não estava concordando com as ideias do rei, e aí os dois entraram em conflito. E para vocês terem noção, o parlamento mandou matar o rei Carlos I. E quando matou o rei, eles cortaram a cabeça do rei e mostrou em público. Então, pensa como a galera ficou quando, tipo assim, cara, a pessoa que tem mais poder foi morta pelo parlamento e estão mostrando a cabeça do rei. Tipo, cara, foi. Então, assim, foram várias revoluções. Deu para entender? Por quê? Porque queria tirar o absolutismo, tá? Queria tirar tanto o absolutismo, o poder total do rei e também o clero, tá?